Vídeo explicando algumas funções do software Orchestrate 3D e vou abordar alguns aspectos relacionados ao setup ideal, os movimentos que fazemos no modelo STL já tratado, de tal forma que consigamos colocar os dentes nas posições planejadas pelo tratamento e aí depois calcular a quantidade de alinhadores necessários para a obtenção dos movimentos. Vou iniciar falando um pouco sobre a primeira regra que nós temos utilizado no sentido de facilitar a movimentação dentária. Sempre nós buscamos iniciar o movimento do incisivo central superior e depois movimentar os dentes em relação a esse incisivo, que vai ser a nossa referência, movimentar os dentes distais a esse incisivo. Realizamos isso de um lado, depois realizamos isso de outro lado, e depois passamos para a arcada inferior. Querendo sempre lembrar que o movimento dentário ele foi definido por um planejamento criterioso. Então, todo movimento que será realizado com os dentes deve ter sido definido através do diagnóstico correto e das análises cefalométricas adequadas. A primeira ferramenta que eu vou demonstrar é o giroscópio. Então, nós vamos em tratamento, plano de tratamento. Clicamos em Create Ideal, podemos clicar para já criar dois setups, um na arcada superior e na arcada inferior, e clicamos em Staging Tool. Quando clicamos em Staging Tool e selecionamos um dente, nós temos essa ferramenta que é o giroscópio. O giroscópio, quando clicamos na seta, ele movimenta o dente na direção da seta, na quantidade determinada aqui nesta janela, nos dois lados da seta. E quando clicamos nesta porção circular, nós temos um movimento também de acordo com o que está determinado aqui no passo de rotação. 2 graus aqui no caso do nosso exemplo. Também podemos diminuir esse giroscópio e usar estes botões de controle. Aqui nós temos o movimento vestibular, movimento lingual, mesial distal, intrusão e extrusão, rotação no sentido horário e intra-horário, torque e angulação dentária. Aqui no caso, eu clico no dente que eu quero movimentar. Aqui eu já movimentei esse incisivo central. Vou movimentar um pouco esse lateral, realizar uma pequena rotação no sentido horário. Outra pequena rotação nesse canino no sentido horário também, de tal forma que eu estou criando um alinhamento nesses dentes. Clico em OK e o software já calcula a posição. Uma outra situação que é provável e que possível de acontecer e que muitas vezes pode ser necessária é a expansão de arcada. Então, por exemplo, vamos supor que estes 3 dentes seja pelo plano de tratamento necessário que se faça uma movimentação desses dentes para vestibular. Nós clicamos em Staging Tool, clicamos no segundo premolar no caso, que aqui teve uma extração, seguramos a tecla Ctrl pressionada, clicamos nos outros 2 dentes e nós temos uma seleção em bloco desses dentes. Quando clicamos no movimento vestibular, nós conseguimos fazer a movimentação de todos os dentes ao mesmo tempo, fazendo este processo de expansão como planejado. Clicamos em OK e o software faz esse cálculo. Este lado está terminado. Vou fazer este outro lado aqui também como questão de demonstração. Então aqui também estou realizando um pequeno alinhamento. Vou lingualizar um pouco esse dente, rotá-lo. E agora eu posso dizer que os dentes já estão. Vou aqui jogar um pouquinho também para vestibular, para igualar. E agora eu posso dizer que eu estou satisfeito numa visão oclusal.
Depois de realizada a visão oclusal, na caixa de seleção que nós temos aqui, clicamos na visão frontal e observamos o nivelamento dos dentes. Aqui percebam que esses dois dentes estão um pouco inclinados. Então, clico em Staging Tool, seleciono os dois dentes, posso trabalhar com a inclinação. Vejam que a hora que eu faço o trabalho com a inclinação, salienta-se uma diferença vertical. Clico novamente nesse dente, realizo uma pequena extrusão e depois um pequeno movimento para mesial, diminuindo o espaço que eu havia criado. Estou satisfeito com esta posição. Agora vou para o arco inferior e, como eu disse, todo o tratamento já deve ter sido planejado pela análise cefalométrica anterior. Como exemplo, neste caso, nós vamos aceitar a vestibularização desses incisivos. Então, eu vou usar o incisivo superior como uma referência para que eu possa vestibularizar esse incisivo inferior para melhorar a questão do overjet e também para que consigamos o alinhamento do dente da maneira correta. Clicamos em Staging Tool, clicamos no dente. Veja que eu usei a ferramenta de transparência para remover a gengiva para facilitar a nossa visualização. Jogo um pouco o dente para vestibular, giro ele um pouco e no caso específico deste exemplo, esta seria a posição determinada como ideal para este incisivo. Voltamos a gengiva, removemos o superior, observamos agora nesta visão de cima para baixo, e este incisivo agora passa a ser a referência para o alinhamento dos outros dentes. Clicamos novamente em Staging Tool. Pegamos esse dente, vestibularizamos esse dente. E aqui nós temos os dentes alinhados. Perceba que ainda é possível verificar uma falta de espaço nessa região. Vou clicar aqui um pouquinho, trabalhar um pouquinho no torque para melhorar um pouco a posição desse dente. Agora está melhor. Mas perceba que ainda existe uma pequena falta de espaço aqui. Uma das estratégias que pode ser usada para se ganhar esse espaço na distância intercaninos é uma estratégia semelhante a colocar uma mola aberta, instalação de uma mola aberta no aparelho corretivo fixo. Como nós fazemos isso de uma maneira digital? Clicamos nos dentes posteriores, selecionamos todos os dentes posteriores e simulamos uma distalização. Na verdade, o que irá ocorrer é que, ao invés da distalização, a maior quantidade do movimento será um movimento de vestibularização dos incisivos inferiores. No caso, para que façamos esse movimento, nós apoiamos nos dentes posteriores e realizamos esse processo virtual de distalização, que na verdade é somente um artifício digital. Não vai ocorrer, na verdade, essa digitalização, essa distalização desses dentes. Novamente, vou repetir um pouco essa distalização para que ganhemos um pouco mais de espaço para esses dentes virtualmente, sempre lembrando então que o movimento na verdade será mais um movimento vestibular do dente, do incisivo, do que uma distalização do dente posterior. Mais um pouquinho de torque. E aqui nós temos um pouquinho de lingualização.
mais um pouco de movimento mesial deste incisivo. E agora me parece ok. Vou agora, observando nesta visão frontal, ajustar essa diferença vertical que estamos observando. Posso clicar nestes 3 dentes e incluí-los. E posso clicar nesse dente e jogá-lo um pouco mais para distal. Perceba que eu vou realizar uma aproximação. Aqui existe um detalhe. Nós temos 2 buracos aqui no arquivo e percebam que eu deixei uma quantidade de espaço de segurança entre um incisivo e outro. O objetivo desse espaço é justamente para que se compense a falha do escaneamento. Como os dentes eram apinhados, a luz do scanner não conseguiu copiar essa região interproximal com precisão. É preferível, segundo a nossa opinião, trabalhar com esse espaço de segurança, alinhar os dentes e depois, antes da finalização do caso, realizar um novo scanner, já com os dentes em uma posição que é possível de ser detectada com um scanner, e aí sim finalizar, do que realizar uma correção virtual com o software. Isso pode ocorrer em erros de distância mesodistal que podem complicar ao final do tratamento. Então aqui agora nós temos os dentes devidamente alinhados. Percebam que nós temos uma boa relação entre o superior e inferior, sempre explicando que o plano de tratamento que vai determinar a quantidade de ajuste nessa região. Aqui, por questão de exemplo, foi um caso onde não houve uma movimentação em termos de ajuste maior dessa sobressalência. E vejam que os dentes estão devidamente alinhados. Se nós compararmos com o setup 0, podemos ver as diferenças em relação ao setup ideal que eu acabei de realizar. Esse foi então o vídeo e a quantidade de placas que deve ser utilizada para o alinhamento será objetivada em outro vídeo nesse canal.